Bom, gente, boa tarde. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir desculpa pelo atraso. Enfim, de manhã a gente teve o lançamento do livro, e aí a sessão de autógrafos da nossa autora aqui, com certeza não podíamos ter como adiantar. E aí isso gerou esse pequeno atraso agora, mas a gente dá as boas-vindas para todos, todas e todos presentes aqui na sala, e aí fala de como que se encaixa esse evento, essa programação, ela faz parte do ciclo de debates, acessibilidade e inclusão, saúde mental, Sendo que esse de hoje, ele tem como título Saúde Mental e Interseccionalidade, o processo formativo em pauta, E aí, para esse encontro de hoje, de dentro do nosso ciclo de debate da Comissão Permanente de Inclusão e Acessibilidade, a gente ousou convidar a professora Raquel Gouveia Passos, professora da UFRJ, e para a nossa grata alegria e satisfação, a professora Raquel topou, Então, a gente, como dizia de manhã, a gente está aí numa negociação, num preparo que vem, já tem mais de mês, mas enfim, chegou o dia e a gente reforça o agradecimento à Raquel por estar aqui. Eu vou fazer uma brevíssima apresentação da Raquel, porque se fosse muito longa, seria estar toda, ela tem muita coisa, mas a gente vai brevemente dizer que a Raquel Gouveia Passos, ela é assistente social, ela é docente permanente da Escola de Serviço Social da UFRJ e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social. Assim como a professora Raquel coordena grupos de trabalho, de extensão, e os principais temas, que é o motivo pelo qual a gente resolveu, enquanto CEPIA, convidar a professora Raquel, foi pelos temas que ela dedica a sua atuação acadêmica, profissional e política, direcionada aos seguintes temas: psicologia social crítica e saúde mental, formação social brasileira, racismo e processos de subjetivação, relações de gênero, raça e classe e o sofrimento e adoecimento psicossocial, saúde mental, atenção psicossocial e luta antimanicomial, feminismo marxista, interseccional e decolonial, teorias e práticas de cuidado e serviço social, saúde mental e drogas. A partir dessa expertise da Raquel, a gente tem a grande honra de registrar a presença de todos, professores, alunos de diversas inserções, a gente está vendo aqui, desde o técnico de enfermagem até outros cursos da nossa escola, e aí com isso a gente dá as boas-vindas à Raquel também e convida ela para vir aqui conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema de tão grande importância que é saúde mental e interseccionalidade no processo formativo. Você quer que eu sente aí? Talvez divido Os dois estão funcionando, pode então. Por favor, Raquel. Isso. Oi, gente, boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer poder estar aqui com vocês. Na verdade, estou numa maratona, porque a Jace ficou empolgada e nós estamos aí, né? Verdade, é uma maratona. Tirando o nosso couro, mas Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Não para não, professora, não para não.
Tudo bem, vamos ver se eu dou conta. Vamos conversar. Para quem eu ainda não vi hoje, porque os meninos vão me ver o dia todo, coitados. Dobradinha. Sou Raquel Gouveia, já me apresentou. Não tenho apenas uma trajetória política acadêmica no campo da saúde mental, né? Eu tenho também uma militância e uma trajetória de vida envolvida pela saúde mental. Então, sou uma pessoa mergulhada no debate e muito apaixonada. Então, talvez eu fale com certa paixão, o que me mobiliza e que faz sentido, inclusive, para falar sobre saúde mental a partir da ferramenta da interseccionalidade. Bem, vou tentar ser didática para a gente poder esmiuçar um pouco desse imbricamento entre interseccionalidade e saúde mental, pensando no processo formativo. Até pela própria experiência que eu venho desenvolvendo na FRJ, seja no momento de pesquisa, extensão, ensino e até administração, né? Eu relatei pela manhã que durante a pandemia a gente foi muito convocada a falar sobre saúde mental de mulheres, de negros, favelados, de LGBT, todo mundo, porque a pandemia acelerou os processos. Vamos falar de sofrimento. E aí, chama aqui, quem vai discutindo. Era muita live o dia todo, né? Que ele falou que me via várias vezes. Eu falei, ai meu Deus, tantas pessoas me viram. Tinha hora que eu me sentia sozinha naquela vida pandêmica, que você fala, não sabe quem está te vendo, que está te ouvindo. Enfim, agora posso chegar pertinho dos rostos e falar um pouquinho mais de perto, né? Em relação a esses temas tão caros. Parabenizar pelo evento, né? Pela organização feita pela comissão, é um ciclo de palestras importantes. Acho que o debate, não só no processo formativo, mas o debate da saúde mental na universidade é algo que vem crescendo, seja na interface, no atendimento aos alunos, né? Uma divisão de atendimento à saúde dos alunos, aí pensando na interface saúde mental e opressões, e também a saúde mental dos servidores, que é fundamental a gente também problematizar isso. E o próprio processo de desmonte, falta de financiamento, estrutura, assédio, né, hierarquização dentro da universidade atinge o corpo docente, os técnicos dos diferentes níveis e os terceirizados que não são contabilizados no processo, né? Esse é um debate caro lá que a gente faz no interior da Escola de Serviço Social, porque os terceirizados eles ficam muito aquém e são aqueles que mais sofrem, principalmente quando se tem o corte de financiamento, né, da universidade, porque essas empresas ficam sem pagar a esses trabalhadores e eles têm que ficar fazendo rodízio para estar na universidade, né? E a gente reivindicando o acesso ao direito, à educação, enquanto o trabalhador terceirizado fica sem ser visto. Bem, então já localizando que eu vou trazer elementos do campo da saúde mental, que eu venho pensando, né? E vou tentar trazer de forma didática para a gente conversar. Depois vai ter o debate, vocês fiquem à vontade para a gente trocar, já que isso aqui não é uma imposição de saber, mas uma troca e um processo de aprendizado conjunto. Vou tentar animar, porque depois do almoço, né, dá aquela esmorecida. Não, eu não tomo café, né? Então isso para mim é uma questão. Não tomo Coca-Cola, eu uso outro tipo de substância, né? Não uso esse tipo de droga, uso outras coisas. Um carboidrato faz bem, né? Então animar aqui depois, pós-almoço, para a gente falar dessa temática. Bem, de antemão, quero começar com o primeiro ponto, que é falar sobre interseccionalidade, que é uma ferramenta teórico-política, ético-metodológica para analisar a realidade. Está na moda falar de interseccionalidade. Está super na moda e todo mundo diz agora que trabalha com a interseccionalidade. Mas interseccionalidade é uma ferramenta analítica que tem na sua construção, né, um processo sócio-histórico-político de engajamento de mulheres negras. E nasce a partir da experiência das mulheres negras norte-americanas, né, do movimento de mulheres negras e feministas negras, que aí nem toda mulher que se mobiliza se considera feminista, né? Então a gente também tem essas diferenças, só para deixar aqui explícito. Lá nos anos 60, 70, na experiência
na experiência norte-americana. Um livrinho que eu particularmente gosto muito e que deixa explícito esse processo é o da Patrícia Hill Collins e da Sirma Bilge, Interseccionalidade, publicado pela editora Cortez em 2021. Foi traduzido do inglês, e que eu acho que vale a pena, porque esse livro, ele marca, né, a importância da lembrança histórica de como emerge o processo de questionamento sobre as opressões, em especial da experiência das mulheres negras norte-americanas. Porque o movimento feminista, sempre liderado e protagonizado pelas mulheres brancas, isso também está em Angela Davis, Mulher de Raça e Classe, em que as mulheres brancas, enquanto reivindicavam seus direitos civis, as mulheres negras estavam dizendo, olha, mas eu sou uma mulher. E aí eu posso dialogar aqui com o tio Fanon. Vocês já ouviram falar? Francis Fanon, um autor, militante, psiquiatra, que influenciou a psicanálise, que tem influência marxista, da fenomenologia, um revolucionário martinicano que atuou na Argélia. E ele tem algumas publicações que já estão publicadas em português e espero que vocês possam acessar. Leiam Fanon, né? E quando a gente traz esse questionamento, e eu não sou uma mulher, seja pela Patrícia Hill Collins, seja pela Angela Davis, ou até pela Bell Hooks, no livro E Eu Não Sou Uma Mulher, o primeiro livro da Bell Hooks, quando ela escreveu com 19 anos, quando tinha entrado na universidade, que vale a pena, a gente vai poder identificar o quanto que as mulheres negras gritavam e diziam, eu quero ser gente, eu quero ser reconhecida como mulher, eu quero ser reconhecida como humana, que é o que a Bell Hooks vai descrevendo lá nesse livro. Mas por que você chamou o Fanon? Porque o Fanon, ele vai trabalhar com a seguinte noção, em Pele Negra, as Máscaras Brancas, com a noção da zona do ser e a zona do não ser. Ou seja, existe uma hierarquização da existência em que todo mundo, ou seja, geral, é racializado. Todo mundo tem uma localização de gênero, de raça, de classe, território, etnia, etc, etc. Essa hierarquização é produto sócio-histórico, político, econômico do processo de colonização. E aí, nesse processo de colonização, o colonizador, ele nomeia aqueles que ele foi subjugando. Ou seja, ele vai dizendo que o indígena é índio, que o negro é negro. Ele vai instituindo uma nomenclatura, nomeando as outras experiências que não são a dele. E dizendo, olha, ele tem uma religiosidade inferior. Olha, aquele ali tem dificuldade, né, de elaboração de pensamento. Vai dando nomenclaturas para o outro. Ou seja, o colonizador europeu, branco, cis, normativo, patriarcal, tornado o homem universal, nomeia o outro e, ao mesmo tempo que nomeia, ele destrói esse outro, negando a sua história, a sua memória, a sua identidade, a sua experiência. Ou seja, a colonização produz um processo de aniquilamento subjetivo e físico. Porque eu vou desterritorializar, eu vou assassinar, eu vou produzindo eliminação nesse processo. E isso é basilar da sociedade capitalista e molda toda a estrutura da modernidade. Então, a forma como nós identificamos o outro tem a ver com essa produção da hierarquização das existências. E não é à toa que a pergunta que é colocada, né, pelas feministas negras norte-americanas, e eu não sou uma mulher? Se há um processo de desumanização, esse outro que está na zona do não ser, que deve ser aniquilado, que, como diz Caetano, Narciso acha feio que não é espelho. Ou seja, o homem branco cis hétero, considerado universal, vê o outro como inferior, irracional, feio, que só serve para o trabalho pesado, e separa quem pensa e quem executa.
E é nesse processo que há a desumanização desse outro. E aí, se esse outro é um não humano, logo ele é uma não mulher, um não homem, um não cidadão, uma não cidadã. Ele é o outro. Esse debate que eu estou trazendo, inclusive, dialoga com o pensamento decolonial, forjado aqui na Méfrica Ladina, como fala Lélia Gonzalez, e que vale a pena a contribuição, né? Em Racismo e Cultura, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, de Lélia Gonzalez, um texto que eu gosto muito, ela vai falar como isso vai contornando a identidade do ser mulher negra no Brasil. Como? Porque ela aponta, né, por exemplo, a ideia da mulata. Mulata significa o cruzamento de duas raças. E aí você tem a mula. Mulata, a mula. Você tem a mucama, aquela que trabalhava no interior da casa grande, organizando o trabalho doméstico, e que hoje é representada pela trabalhadora doméstica. Você teve a mãe preta, aquela que maternava os filhos de Sinhá, porque Sinhá paria, mas quem amamentava, quem maternava, era a mulher preta. E hoje, no trabalho de cuidados, seja como babá, cuidadora, né? Nas diferentes localizações, inclusive no trabalho em saúde, estamos por lá. Tem um artigo que eu escrevi, que é fruto da minha tese de doutorado, que é De Escravas a Cuidadoras, a invisibilidade e subalternidade das mulheres negras na política de saúde mental, em que eu resgato os primeiros hospícios do Brasil em que as mulheres negras operavam o trabalho de limpeza, os primeiros trabalhos de enfermagem, de cuidados no interior do hospício. E aí você tinha mulheres negras escravizadas e africanas libertas já atuando nos primeiros hospícios. Porque o primeiro hospício do Brasil foi fundado em 1852, no Rio de Janeiro. Depois em São Paulo. Mas isso se deu antes da abolição da escravatura, antes da República. Então, você tinha negros servindo em repartições públicas e, dentre eles, o hospital psiquiátrico. Isso tudo é para falar interseccionalidade, mas se vocês forem percebendo, eu estou manuseando, tecendo uma leitura interseccional, porque vou ler a formação social brasileira, as relações, a partir de um imbricamento, e não mais como recorte. É um imbricamento. Se eu estou entendendo que todo mundo aqui está localizado racialmente, generificado, né? Localizado a partir da sua relação de classe, do seu território. Isso vai nos dando uma outra leitura dessa realidade. E como cada um responde? Se eu me identifico como uma mulher negra, cis, pansexual, tem uma localização na sociedade. Tem um lugar. Não favelada, porque, apesar de ser negra, isso é importante, porque tem uma ideia de homogeneificar as experiências negras, que todo negro nasceu na favela. Isso é importante, são outras experiências, né? Então, a gente está fazendo uma leitura da realidade em que, em alguns momentos, e aí eu vou trazer Eliette Safiotti, uma feminista marxista, que tem livros muito interessante, ela não trabalhava com o conceito de interseccionalidade, sim com nó ontológico. Eu uso muitas mãos. Então, a ideia do nó é entender esse imbricamento. Em alguns momentos, dentro do nó, vai haver um afrouxamento, por exemplo, de uma certa opressão que vai ganhar maior destaque. Às vezes raça está em destaque, às vezes gênero está em destaque, às vezes classe está em destaque, mas nunca está descolado aqui, sempre imbricado. Então a ideia do nó ajuda a gente a entender que há um afrouxamento, depois aperta, aí vem um outro, ou às vezes os dois. O que é ser uma mulher negra periférica, travesti ou transexual, num país que mata, em primeiro lugar, essa população? Está permanentemente, por exemplo, que é o título do meu livro, na mira do fuzil. Então, essas localizações vão nos colocar, ou não, na mira do fuzil. Se eu leio a realidade a partir da compreensão da hierarquização das existências,
aquele que vai se beneficiar, né? Eu posso existir sem, por exemplo, ser perseguido no shopping. E há aqueles que vão ser o alvo do fuzil e vão ser perseguidos no shopping, na universidade, vão ser mortos aleatoriamente porque estão bebendo no bar, porque é lésbica, porque é negro, porque é trans. É disso que a gente está falando, e a leitura interseccional nos ajuda a desvelar essa realidade sem individualizar as questões. Ah, o sujeito estava ali no lugar errado, no momento errado. Não, a gente está entendendo que existe um processo de imbricamento e que leva à eliminação do outro. Vou voltar aqui mais um pouquinho, que eu avancei, mas quero voltar lá para explicar um pouco mais a chave da interseccionalidade, teoricamente, né? Que eu estou manuseando ela. E que é muito difícil manusear, principalmente na escrita. Parece que em alguns trabalhos que eu tenho lido, parece que você tem que ficar descrevendo o que é a história. Não. A gente quer a ferramenta para a leitura da realidade. Tem que entender o que é, contextualizar as diferenças e as disputas, mas como é que a gente manuseia para pensar políticas públicas, processo de formação, produção de tecnologia em saúde. A galera quer agente comunitário, né? Ou vai ser agente comunitário em processo de formação. É fundamental entender o quanto que o território vai demarcar as diferenças de gênero. Com o aumento da pandemia, durante a pandemia, a gente teve um aumento, por exemplo, das violências de gênero, que se acentuaram principalmente em territórios periféricos. E aí, se você não observa que a violência de gênero ela é a expressão de uma certa hierarquização, né, e distribuição de poder desigual, eu não consigo identificar que aquela mulher está sofrendo uma violência, mas permanece, não consegue sair, porque tem outras violências envolvidas, por exemplo, a violência patrimonial. A falta de acesso à educação é muito maior entre as mulheres negras do que as mulheres brancas, o que faz com que as mulheres negras se submetam a condições de vida muito piores do que as mulheres brancas. Isso tem a ver com essa leitura interseccionalizada, né? Então, sujeitos não se submetem a certas situações à toa, né? Isso é um processo de subjetivação das próprias condições de vida. Então, entender essa ferramenta da interseccionalidade, por um ponto, é a sua contribuição para a leitura da realidade, para movimentar a realidade, ou seja, nesse livro que eu cito, da Patrícia Hill Collins e da Sirma Bilge, a interseccionalidade ela contribui com a mobilização, porque ela emerge de uma mobilização coletiva, ela faz parte do resultado de movimentos sociais, né, de mulheres negras e feministas negras. E aí você tem o desenvolvimento dessa noção, mas ainda não a nomenclatura, a chave interseccionalidade, que foi sistematizada pela Kimberlé-Crenshaw nos anos 80 e que a universidade, a academia em si, toma como parte da sua produção, muito mais norte-americana do que no Brasil, né? Essa ferramenta no cenário internacional vai para os anos 2000, mas em 2010 você tem um aceleramento. E aí, em 2019, o boom dos feminismos e agora a pulverização da interseccionalidade. Mas o debate da interseccionalidade não é igual para as autoras, e nem para a realidade brasileira, e nem para a realidade norte-americana. Você tem uma diferença de Patrícia Hill Collins para Angela Davis, para Bell Hooks, para a própria Kimberlé-Crenshaw, há diferenças de noção de interseccionalidade. A própria Kimberlé vai trabalhar a interseccionalidade dentro da estrutura do sistema de justiça para entender as opressões, em especial a violência contra as mulheres negras. Muito mais direcionado para uma lógica da institucionalidade, né? Você tem o avanço do debate com a Patrícia, que é um referencial que eu gosto mais de maior proximidade, né? Que resgata o tempo histórico e a importância da interseccionalidade na construção da mobilização da sociedade civil e do quanto isso ali vai movimentar as políticas públicas, né? Vai pensar política pública e mobilização social. Então, tem conceituações e manuseios da interseccionalidade diferentes, assim como no Brasil. Uma coisa é a noção apresentada pela Carla Cotirene,
E outra coisa é a noção de Lélia Gonzalez, que não trabalha com a noção de interseccionalidade, mas faz a leitura da Améfrica Ladina a partir de uma noção interseccional. O que é a própria Lélia reconhecer que a Améfrica Ladina é um lugar em que você tem uma multiplicidade de experiências, né, construídas a partir das contribuições tanto de África, quanto da Europa, quanto dos povos originários, né, e que foram apagados em especiais dos povos amefricanos e ameríndios. Né? Você tem um silenciamento disso e que hoje a ideia é essa retomada. Né? Do quanto que há um apagamento, ou como coloca a Chimamanda, né? Ao perigo da história única, que todos nós absorvemos enquanto verdade. O perigo da história única não permite que a gente, né, conte a história de uma outra forma, ou seja, narre, que a gente escreva, que a gente traga para a cena e protagonize, que a gente entenda enquanto diversa e sim é reduzida, por exemplo, a partir da experiência única ou plural, como sendo aquela restrita. O Fanon traz isso em Revolução Africana, em que ele problematiza que os negros eram vistos apenas como negros, principalmente pela medicina. É um corpo negro. Logo, toda a queixa desse povo doente não deve ser levada em consideração, porque os argelinos eles são muito queixosos. Mas o colonizador chegou lá e disse que a experiência de saúde deles não valia, e sim aquela ciência trazida da França. Aquilo era ciência, mas o que eles tinham não. Que o conhecimento produzido ali não contribuía, né? E alegando toda a contribuição e dizendo que eles não tinham uma doença e sim apenas queixa, né? Isso impactou no processo de construção do cuidado em saúde. Isso também pode ser visto em medicina e colonialismo, né? Do quanto que o próprio saber médico foi e é fundamental para o controle dos corpos através de uma lógica colonialista, né, que acaba tendo um contorno muito particular no Brasil. Eu queria destacar isso, né? E do quanto que Lélia Gonzalez vai pensar imbricado, seja a América Latina ou Brasil, e no caso brasileiro, dizendo sobre a africanização da cultura, das relações, dos afetos. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Nada mais produto da diáspora. Não sei se vocês gostam de uma boa feijoada. Eu, como a carioca, curto bastante. É que a feijoada agora é gourmet, né? Mas se você vai numa feijoada clássica, são aquelas carnes mais desvalorizadas. Quem comia as piores carnes? Pé, orelha. Está falando da cozinha, que estava longe da Casa Grande. A gente não está falando da Casa Grande, está falando da senzala. Né? A gente tem produções da diáspora que são silenciadas e que agora ganham a cena. Né? Do que é nosso, do que é produzido nosso, do povo brasileiro, que é miscigenado, né? E que tem a ver com a influência dos povos originários e da população negra para cá, trazida. Né? E revelar isso é afirmar uma cultura produzida pelo Brasil, e não uma imposição daquilo que está norteado. Mas, como diz meu amigo Emiliano, está na hora de desnortear, sair do norte. Olhar para a Améfrica, olhar para a diáspora. O que é nosso? Né? O que é do Brasil, o que é plural? A gente está no Nordeste, tem muita coisa plural aqui que não chega lá. Não tem uma imposição do Sudeste sobre o Brasil? Então, não pode ser, o Brasil é plural. É disso que a gente está falando. Há uma multiplicidade de existir que a gente tem que revelar e tornar potências, e pensando, inclusive, práticas em saúde. O que se produz de potente de tecnologia aqui que a gente ainda não viu e não incorporou enquanto política pública? Eu sou de uma realidade urbana que não consegue pensar ainda, espero decolonizar cada vez mais meu pensamento, por exemplo, a promoção da saúde mental para ribeirinhos.
Desafio. Começar a mergulhar numa produção de cuidado de saúde, saúde mental para quilombolas, porque a população negra não é igual. Não é igual. Né? E por aí vai, para a gente pensar tecnologias de cuidado e saúde que, de certa forma, entendam a pluralidade, né? Nós somos um sistema universal, mas tem uma dificuldade aí na execução da equidade. Porque existem particularidades que a gente ainda precisa avançar. E a interseccionalidade nos ajuda nesse processo, a poder pensar esse processo, né? O universal, ele não é único. Ele foi estabelecido, naturalizado como é único, mas a gente precisa pensar na sua pluralidade. E aí eu estou dialogando com Lélia, que tem uma compreensão diferente aí da Carla Cotirene, que é uma autora mais contemporânea e que traz elementos da interseccionalidade, né? Então, trouxe aqui um pouco do olhar norte-americano, um pouco do Brasil, como acho que para mim duas grandes autoras que têm ganhado a cena na discussão, tem outras autoras, outros manuseios da interseccionalidade, né? E que nem toda interseccional dialoga com a decolonialidade, né? Então, eu particularmente trabalho com uma noção feminista, marxista, interseccional e decolonial, porque aí você ainda também tem umas tretas entre interseccionais e decoloniais, né? Essas tretas teóricas. O povo adora a treta, né? Mas os novinhos aí, vocês precisam saber que tem as tretas. Então, não é tudo igual. Tem as tretas. O povo gosta de tretar na universidade, aí tem seccionalidade, professor, aquele livro. Então, aquele livro é diferente do outro, né? Então, aquela autora pensa dessa forma, então é importante a gente saber essas diferenças. Então, até falei já um pouco de saúde mental, mas esse é o primeiro ponto. O que é interseccionalidade? E trouxe para vocês. O segundo ponto é sobre a própria noção, espero que não fique repetido, porque de manhã eu trouxe alguns elementos para pensar a saúde mental, mas qual é a noção de saúde mental que a gente defende, né? Que a gente constrói, que está sendo construída, inclusive, no Sistema Único de Saúde? Porque existem concepções de saúde mental. O OMS propõe, a indústria farmacêutica propõe, comunidade terapêutica propõe, né? Tem um monte de noção de saúde mental, Associação Brasileira de Psiquiatria, você tem um montão, né? E que a gente precisa entender essa diferença, porque nem tudo que fala de saúde mental realmente tem a ver com a garantia do direito à vida, né? A noção de saúde mental ela é disputada, seja, né, para o fortalecimento do mercado, seja, né, por uma lógica punitivista de controle. Por exemplo, dentro das instituições de medida socioeducativa, a gente tem uma produção de saúde mental invisibilizada e que talvez alguns de vocês, nunca vou trabalhar lá. Mas a gente tem instituição de medida socioeducativa ou em prisão que você tem. Médico, você precisa ter a saúde do preso. Você precisa ter o atendimento de saúde dos meninos que cometem ato infracional e ficam internados, né? Você não trabalha apenas nos estabelecimentos de saúde, você tem também profissionais de saúde lá dentro. Só que tais equipamentos, tais instituições totais, elas cumprem um papel punitivo, né, de controle, subjugação. E aqui eu quero trazer a pesquisa da professora Jaluz Arruda, da UNEB, do curso de Direito da UNEB, uma querida, em que, seja no mestrado ou no doutorado, porque ela investigou sobre as experiências das jovens internadas nas instituições de medida socioeducativa em Salvador, principalmente as jovens negras periféricas e com identidades lésbicas, né? A gente até discutiu em um artigo o caso de Antônia, em que Antônia internada era uma grande liderança, mobilizadora, questionadora, e para a equipe técnica, Antônia era um problema, porque ela usava o corpo, ela tinha um lugar de liderança, questionava, dentro de uma instituição de medida socioeducativa. E a equipe técnica, assistente social, psicólogo, TO, né? A equipe técnica, enfermeira. Vamos acionar o CAPS, porque a Antônia tem alguma questão de saúde mental. Vamos acionar a psiquiatria.
e Antônia foi medicalizada. Já dentro de uma instituição de punição e controle, você aciona outro saber, poder para legitimar o silêncio de Antônia. Inclusive, o ato infracional que ela cometeu, que era grave, né, tinha uma expressão de uma identidade masculina no qual ela se colocava. Então, isso também tem a ver com a sua identidade, com o seu desejo, né? Você aciona um certo saber-poder para silenciar e destruir a subjetividade daquele sujeito, daquela sujeita, né? Esse artigo está publicado, que a gente analisa, mas a produção de Jalusa traz outras, né, situações. Então, quando eu trago esse caso, é para a gente problematizar que saúde mental que a gente está defendendo ou propondo, que é acionada para afirmar uma destruição de determinados corpos e subjetividade. Eu não preciso mais do manicômio físico, apesar de termos e muito, e a gente não quer que exista, porque a gente defende a luta por uma sociedade sem manicômios, né? Mas que saúde mental a gente está falando? Eu acabo com o manicômio. Mas o aparato manicomial, ele faz parte da sociabilidade burguesa. Somos todos manicomiais. Somos todos manicomiais. O que significa? Que eu olho para o outro e vou, sim, reforçar uma lógica que vai o estigmatizar. Aquele tem um comportamento assim, aquele tem a identidade assim, aquele tem o desejo assim. Porque ser lésbico e ser gay até os anos 80 era um diagnóstico psiquiátrico. A gente está tentando despatologizar as identidades T's. A OMS já reconheceu. No Brasil, a gente tem que avançar isso. Mas hoje, se a gente está avançando em alguns pontos, hoje a gente vai criando novos diagnósticos. TDAH, super novo, né? Super recente. Mas a Associação de Psiquiatria Norte-Americana já publicizou em 2021, por meio de uma carta aberta, de que ela operou a favor da reprodução do racismo e da discriminação. Inclusive, recuperando a história da Associação Americana de Psiquiatria, ela demonstra que diagnosticava negros que fugiam das suas condições de escravidão. Tinha uma patologia específica para o negro fujão. Século XIX. Isso significa o quê? Que dependendo da temporalidade, do desenvolvimento das forças produtivas, nós vamos ter criação e mudanças do Código Internacional de Doenças. Nós vamos ter novas patologias ou não, ou readequação das patologias. Não estou negando o sofrimento e adoecimento psicossocial. Não é sobre isso. Há pessoas que demandam um maior suporte para viver nesta vida. Porque tem uma estrutura de um intenso sofrimento, sim. Tem gente que tem uma estrutura depressiva, tem gente que tem uma estrutura psicótica. Não é um problema ouvir, ver, sentir coisas. Isso não é um problema. Tem gente que vê dentro do terreiro. Tem gente que vai na igreja. Tem gente que vê bola de fogo. Não é sobre isso. Você pode ter essa experiência. As pessoas têm múltiplas experiências. O que nós estamos falando é do quanto que essa experiência de existir em sofrimento, porque todo mundo aqui sofre, me possibilita relacionar, trabalhar, ter amigos, curtir, de uma maneira que eu me sinta confortável. E cada vez mais temos visto o quanto que as diferentes experiências vão sendo enquadradas. Estamos aqui no momento em que está todo mundo em silêncio me ouvindo falar. Está todo mundo quadradinho. Ninguém questionou. Tem um enquadramento imposto. Estou até acima, né? Eu e Jássica aqui, estou acima. Isso é simbólico, tem uma imposição. Você é professora, doutora, nananana. Nossa, mas quem disse que eu estou falando alguma coisa? Quem disse? Tem uma legitimidade? Tem uma legitimidade. Tem algo imposto. Uma norma, valores, né? A gente está falando de uma disputa de um conhecimento. É disso. Né? Então, do quanto que nós somos normalizados, normatizados, enquadrados, porque a gente não pode sair pelado aqui agora, não posso. E aqui é quente, né? Mas não pode, tem que ficar de acordo com aquilo que a gente foi ensinado. Tem, sim, regras, acordos,
Mas isso tem a ver também com o enquadramento dos nossos desejos e das nossas existências. Em alguns momentos, isso é muito mais intenso, seja nos territórios, ou seja dentro das instituições. Há instituições que vão reproduzir nitidamente a violência. Manicômios, prisões, instituições de medida socioeducativa. E essas instituições da violência nos convocam, enquanto profissionais, para operar essa violência com os nossos saberes. E aí eu posso punir porque eu acho que o outro é um doente mental inferior e irracional tomado pela sua loucura. Isso é uma noção de saúde mental pautada na psiquiatria clássica. Mas se eu penso numa saúde mental que tem como princípio cuidado em liberdade, autonomia, emancipação, direitos humanos, diversidade de existir, que o sujeito não é reduzido à experiência do seu sofrimento, mas ele é mulher, homem, LGBT, pessoa com deficiência, que ele é plural, né, que ele não é só aquele sofrimento, eu vou entender que aquele sofrimento faz parte daquela existência e que se ele precisa ou não de um suporte permanente, temporário, né? E lembrando que todo mundo, todos nós, somos interdependentes uns dos outros. Que, para mim, a contribuição das intelectuais feministas que estudam o cuidado é lembrar que nós somos interdependentes. Inclusive da natureza, porque nós somos, né, a humanidade, a natureza. Não, nós somos componentes da natureza. E a pandemia mostrou isso. Essa interdependência demanda um cuidado comum. Então, falar sobre interseccionalidade e saúde mental é também falar sobre cuidado. Falar de acessibilidade e saúde mental é falar sobre cuidado. Que cuidado é esse que vem sendo disponibilizado pela nossa sociedade e que aciona uma noção ou algumas noções de saúde mental que levam à punição, ao controle, à alta medicalização, farmacologização. E aí, quem nunca tomou um Rivotril? Levanta a mão, não. Não precisa levantar a mão, não levanta a mão, não. Um analgésico quando está com dor de cabeça sem receita. Ih, todo mundo. Tá com dor no colo, vou tomar um Dorflex. O problema não é o uso da medicação. É como se essa fosse a terapêutica principal, sem pensar saneamento básico, acesso à saúde, porque saúde não é ausência de doenças. Segurança alimentar. Criança que não tem uma alimentação, o estímulo adequado, déficit cognitivo. Possivelmente, um retardo leve? Possivelmente. Possivelmente, alguns dos nossos usuários têm a ver com pobreza. E aí, chega na universidade, a gente, o cara não aprende. O cara tem um déficit cognitivo marcado pela pobreza. E aí, a gente tem que fazer essa crítica. Entender essa diversidade, né? Isso tem a ver com o processo formativo. É difícil, porque a acessibilidade da universidade é difícil. Ainda mais quando a gente fica encastelado num lugar idealizado que é ser docente da universidade pública e produtora de conhecimento. Tem que voltar para o humano, né? A minha condição de ser mulher negra me diz que eu tenho que ficar ali no lugar da humanidade, porque fora disso eu sou uma não humana e aí estou racializada no território. Aí eu não posso ir no banheiro, porque eu não tenho cara de professora. Aí chego no espaço. Quem é você? Você realmente é a Raquel Gouveia? Já me perguntaram isso. Eu fui dar uma palestra uma vez. Você realmente é a Raquel Gouveia? Eu sou, né? Meus pais não deram isso, não. Assim, carrego. Você não tem cara de professora? Isso é a minha juventude. Não, né? Tem um lugar diferente, né? A mulher negra, professora universitária. Experiência. Deslocar-se desse lugar é intenso. Então, a gente está falando de uma forma de existir diferente que não necessariamente, né? O que eu estou querendo afirmar é que a gente vai negar a medicação. Não, é uma das terapêuticas, mas pensar a partir da totalidade da existência e dos múltiplos acessos. Então, essa saúde mental que eu estou trazendo, ela
está localizada numa compreensão que faz uma leitura a partir da totalidade sócio-histórica, política. E dentro disso temos as contradições. E dentro disso é necessário resgatar, né, através da historicidade, toda a construção sócio-histórica, política, econômica da nossa realidade. E aí a gente localiza, por exemplo, uma disputa de projetos de sociedade que estão impactados no projeto de saúde mental. A saúde mental que, galera aí do técnico de agente comunitário, que é meu xodozinho assim, da atenção básica, né? Vocês são tão importantes, né? Mas tão importantes quanto conquista pra gente, né? Porque vocês veem um miúdo que a gente, às vezes, preso na unidade básica, não vê. Aí ver o miúdo da realidade é fundamental para subsidiar as ações que vão ser operadas. Porque se eu não vou, que já é um equívoco, assistente social não ir lá, né? Mas o agente conhece a dinâmica, o dia a dia, os becos, a realidade, vai trazer para essa equipe aquela realidade. Aquela realidade vai ser determinante na produção do cuidado terapêutico daquela pessoa. Uma coisa que apareceu quando eu atuei no projeto PET lá no Rio de Janeiro, tem uns anos já. Eu ainda fazia o doutorado e era substituta na UERJ, professora substituta na UERJ, e fazia parte do PET RAPS, o PET Rede de Atenção Psicossocial. E ali eu tinha... Meus alunos eram da medicina. Eu ficava com os alunos da medicina e a gente subia uma favela que é próxima da minha residência. O Rio de Janeiro tem favela tudo que é canto, não adianta. Todo lugar. Porque tem muitos morros na cidade, então, seja o lugar mais elitizado, você tem próximo à favela. E aí, que é o Morro dos Macacos. E a gente subia lá para a unidade básica para fazer o matriciamento e tal. E eu lembro de pelo menos um caso que me marca, que chega no território, que chega lá por atendimento com o médico da saúde da família, em que a resposta imediata é o uso de um psicotrópico, né, um Rivotrilzinho. Numa favela que você tem, né, a presença armada do Estado, você tem ali também o poder paralelo, uma mulher que trabalha distante, e aí já sofre por todo o racismo ambiental, todas as condições, ainda tem uma condição de trabalho muito ruim. E aquela mulher chega queixando-se na unidade dizendo que tem insônia. Se você olha para aquela mulher só por causa do sintoma, já era, bebê. Tem insônia, é um sintoma. Mas ela mora num lugar que o marido dela, taxista, foi sequestrado para ser taxista do poder paralelo. Um filho já foi queimado no micro-ondas. Sabe o que é micro-ondas no Rio de Janeiro, né? Vira tropa de elite. Não? Pneu, coloca dentro, taca fogo. Foi queimado no micro-ondas. E a pessoa chega, então, doutor, eu estou com insônia. Sabe qual é a complexidade? Sintoma clássico. Estou com dificuldade de dormir, eu estou até tremendo. De manhã eu estava relatando, né, uma das experiências que deram origem a esse livro, e que ano passado eu me debrucei para o pós-doutorado, foi fazer um grupo de saúde mental na favela da Maré, com mulheres negras. E a gente fazia a roda, foram 6 encontros, foi muito potente, foi muito importante, elas ficou pedindo para a gente voltar. Porque é um espaço coletivo de falar sobre si e sobre suas dores. E o melhor é o encontro delas, da gente, né? A partir das suas experiências, a troca de dor vai mobilizando o deslocamento de existir. Eu não permaneço na dor, eu compartilho a dor e saio daquilo que me destrói. E que me mobiliza enquanto alguém que não é atravessada por aquela dor, mas tem um ponto de encontro com aquela dor. E aí me coloca enquanto agenciadora desse cuidado de uma outra forma. Quando eu olhava para elas, ou no processo que elas colocavam sobre suas dores, todas, se eu olhar de uma maneira mais dura sobre saúde mental, todas apresentavam pelo menos uns 3 a 5 sintomas considerados sintomas psiquiátricos. Se eu reduzo aquela experiência, aquilo que eu identifico enquanto sintoma, eu vou dizer, por exemplo, que na favela só tem doente mental.
E deixo de problematizar aquilo que é basilar da sociedade brasileira, que é o estado permanente de guerra, que tem como alvo hoje a juventude negra, e que a bala que mata esses adolescentes vai matando a mãe, a tia, a avó, o irmão, vai matando todo mundo. E isso não estou falando de tombar corpo não, ir para o cemitério, estou falando de morte em vida. Porque essas pessoas elas vão apresentar quadros de hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, câncer. Primeiro, doenças que poderiam ser evitadas. E aí, quando a gente pega os dados do SUS, 80% da população atendida no SUS se autodeclara negra. Então, precarizar o SUS é produzir política de morte para a população negra. Estratégia eugenista, né, declarada. E não é só o braço armado. Então, eu nego a segurança alimentar, eu nego as condições de saúde, a pessoa vai viver com tiro, morte, que eu não sei o que é pular corpo para ir para a escola. Falando a realidade do Rio de Janeiro, espero que seja um pouco melhor. As crianças pulam corpo, ou as crianças são alvo, né? Que quantas denúncias a gente tem com as mães levantando a camisa da escola da criança manchada de sangue. Se a gente tem a criança morta, a gente tem pelo menos uma dúzia marcada pela morte daquele amigo. E elas crescem. Isso é negação de saúde. Isso a gente precisa discutir aqui dentro. Porque qual é o projeto de formação que eu quero para os profissionais da ponta? E chamar todo mundo para responsabilidade. E aí eu fiquei muito feliz de saber que essa escola que forma para o SUS, e formar para o SUS é fundamental, e não para alimentar, né, os interesses da indústria privada, né, que mercantiliza a saúde. Então, eu leio sobre a complexidade do existir, da complexidade do estar no território complexo, né, de famílias que têm sua complexidade, das dificuldades da articulação em rede. Isso tem a ver com saúde mental, porque saúde mental que leva em consideração a vida, ela é gerida, gestada no SUS. Então, a gente está falando de projeto de sociedade, já estou falando de concepção de saúde mental e saúde e bem-estar. Porque se eu tenho hoje o aumento de uma lógica que me convoca para produtividade, para efetividade, trabalhar mais, produzir mais, atende mais, que qualidade é essa de atendimento ofertada? Né? Qual é a concepção de saúde que está sendo colocada? A gente tem proposta de modelo, porque as diferentes concepções de sociedade, de saúde, vão propor modelos, um modelo médico-centrado ou um modelo multidisciplinar, que leve em consideração que geral junto é operador da saúde, geral junto, desde da segurança, auxiliar de serviços gerais, ao médico, à enfermeira, à técnica de enfermagem, ao agente de saúde, todo mundo ali é técnico de saúde, no sentido generalizado, né, do gestar, que é o princípio, inclusive, da saúde mental. Todo mundo está operando, não tem formação, mas você vai ser formado aqui, dentro do equipamento, vamos ofertar educação permanente. Lá na Fiocruz eu tive a oportunidade de dar aula para o curso que está tendo de formação de redutores de dano, vou deixar aí para vocês. Uma formação em redução de danos é muito importante para poder pensarmos as estratégias, né, de cuidado para as pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e outras drogas, né, a partir dos princípios do cuidado em liberdade, da redução de danos. Né. Temos agentes territoriais que também são aqueles articuladores. Estou falando de modelos e tecnologias sendo gestadas ali no interior do SUS, né, e que precisam virar política pública. No campo da saúde mental, as nossas experiências emergem primeiro para depois termos a formação da política pública. Você tem o CAPS enquanto experiência que depois vira política. Você tem o centro de convivência que primeiro nasce e depois vira política. Né? Então, a gente tem essas experiências. E aí, ao mesmo tempo, falando de tecnologia. Quais são as tecnologias ali no dia a dia que a gente vai forjando? Uma experiência, por exemplo, muito boa em São Paulo, que é a quilombação em saúde mental.
publicada, agora sistematizada na dissertação e formato de livro, do professor Emiliano Camargo, que é a Quilombação em Saúde Mental. O resgate de valores ancestrais produzidos pela população negra e que vão ajudar na direção da saúde mental, levando em consideração não só o quesito raça-cor, mas o que é nosso da americanidade e que faz parte ali para pensar o cuidado de saúde mental. Né? Você tem uma grande experiência em São Paulo sobre aquilombamento. Eu, por exemplo, vou denominar a experiência produzida ali na favela da Maré de Clínica da Delicadeza, do encontro das mulheres que têm um sofrimento grave, né, no sentido do próprio território, que vão ter suporte de saúde mental, mas não é só disso. Elas não querem ir apenas no psiquiatra, elas querem outros espaços que elas possam dividir e comungar entre si sobre essa dor e deslocar-se desse lugar. Porque se permanece no lugar da dor, vai morrer de tristeza. E não é só a tristeza, né? A gente está falando aí na sua integralidade. Mas esse compartilhar disso virar uma potência. E aí, para poder fechar, já tomei aqui uma chamada aqui para poder ir fechando, que eu falo muito. Já comecei a me empolgar e tal. Não, temos um teto. Vai dar... não tomar água. Não, eu estou aqui animadíssima, inspirada. Já estou rouca, porque eu já falei para caramba de manhã, e amanhã eu ainda vou dar aula no mestrado. Vou dar aula no mestrado. Para poder fechar, para ver como é que a gente identifica isso. Então, está falando de formação, práticas de saúde. Como é que a gente identifica, através da ferramenta da interseccionalidade, essas questões que você está trazendo? Você trouxe conceito, trouxe para a saúde mental, como isso vai sendo operado, mas como é que isso aparece na institucionalidade? Né? Primeiro, para mim, é identificar a divisão social, sexual e racial do trabalho que está colocada. E que a gente precisa entender, principalmente no âmbito da saúde, sobre quem nós somos e como nós operamos. Quem manda, por exemplo, na política de saúde, na sua operacionalização, é o saber e poder médico. Né? Mas quem é que opera? Hegemonicamente são as enfermeiras. Quando você pega o dado do COFEM, né, sobre o perfil da enfermagem, hegemonicamente é uma profissão feminina, e aí é muito legal que a gente vê que quem tem a graduação são as mulheres brancas. E quem são as técnicas são as mulheres negras. Dentro da profissão você tem uma divisão social, sexual e racial do trabalho. Assim como na própria medicina. Tem um relatório do perfil da medicina feita pelo Conselho Federal e a Unifesp, que mostra que tem categorias, né, formações mais específicas ali, das especialidades são mais masculinas e as mais femininas, mas a profissão ela é, na sua totalidade, muito mais masculina, mas vem nos últimos anos sendo mais feminina. Você tem uma mudança também aí do perfil, a partir do gênero, pela mudança do tempo. Então, os mais velhos são os homens e as mais novas são as mulheres. E quem está no topo, pensando nas especialidades, né, são os homens. As mulheres ficam enquanto obstetras, pediatras, né, aquelas que estão mais relacionadas a um certo lugar de cuidado que atualiza o mito do amor materno. E o quesito raça-cor desaparece nesse relatório. Não tem. E aí, entendendo hoje o posicionamento, inclusive, do Conselho Federal de Medicina, a gente sabe por quê. Né? Então, entender também essa divisão ali, dentro dos equipamentos, dentro da nossa instituição, que isso vai nos diferenciar no modus operandi, na voz, nas colocações. A adoção dos marcadores sociais da diferença também. Uma coisa que não tem dentro dos prontuários eletrônicos, eu não sei se no estado aqui vocês já têm, prontuários eletrônicos nos municípios, isso é um debate importante para a gente ter o perfil dos nossos usuários, né? Se temos o quesito raça-cor, se temos índices de violência. Pensando o próprio Estado, a gente tem territórios aqui marcados por uma violência grave. Isso vai impactar na saúde, mas isso tem que entrar como marcador e não entra, né? Isso desaparece. Essa adoção nos equipamentos é fundamental e que tem que ser estimulada na formação. Se vocês não têm esse acesso a esse debate, vocês não vão levar em consideração lá na hora do prontuário, perguntar aí como é que você se autodeclara.
As mulheres T's desaparecem por quê? Os homens trans, então, desaparecem por quê dos atendimentos? Porque o homem T precisa ir no gineco. E por que não chega? Né? Isso está relacionado à desumanização. A desumanização dessa existência. E a ideia não é a política de humanização, mas o reconhecimento da humanidade dos sujeitos que nós atendemos. Isso passa também pelo processo formativo. Né? Que se eu tenho uma formação que não leva em consideração não só os marcadores, né, o desnortear da compreensão da realidade, eu vou cada vez mais reproduzindo a universalização das experiências do sofrer e do adoecer, né? Que não são ações, por exemplo, individuais. A gente vai ter a nossa atuação individual, mas isso tem a ver com um problema coletivo que a gente precisa problematizar e convocar-nos para pensarmos essas mudanças. E para poder ir fechando, né, eu quero dizer que na universidade, para mim, pensar isso tem sido um grande desafio, principalmente a questão da acessibilidade. Estou hoje aqui juntando saúde mental, interseccionalidade, mas pensando na acessibilidade na universidade. Né? Eu ministrei uma disciplina, e aí eu vou dar 3 exemplos rapidamente, né? Que foi Psicologia Social e Serviço Social, que eu fiz um concurso específico para a área de saúde mental, e peguei um abacaxi que eu tive que tornar ali um grande suco, e fui dar a disciplina. Né? E coloquei como elemento estruturante da disciplina o racismo como estruturante da subjetividade do povo brasileiro. E essa disciplina eu fiquei com ela 3 anos e foi muito boa a experiência, uma disciplina que eu gosto muito. E que vieram alunos da psicologia, da engenharia, das ciências sociais, né, a galera começar a assistir. E nesse processo eu manuseei um texto da Lia Weiner sobre relações interraciais, sobre famílias interraciais. Muito bom esse livro. A Lia é uma autora que eu gosto e respeito muito, que discute branquitude. O livro da tese dela é Entre o Encardido Branco e o Branquíssimo, porque a gente não tem que falar sobre negritude, não, apenas. Tem que falar sobre branquitude. Se todo mundo é racializado, entender o lugar da branquitude, né, na sociedade. E aí, nesse livro sobre as famílias interraciais, ela traz casos sobre as relações entre as famílias, como o racismo aparece. A mãe branca, o pai negro e os filhos negras de pele clara. Né? E quando eu fui discutir, na verdade eu fiz uma dinâmica de grupo, falei, vamos se dividir, vamos discutir esse texto. O efeito foi o seguinte: de um lado, você tem um grupo hegemonicamente negro e de outro um grupo hegemonicamente branco. Eles já tinham um ou outro assim, né? Mas hegemonicamente. E foi muito interessante porque o grupo branco, aí você vê a materialidade da interseccionalidade da saúde mental, trazia com uma certa propriedade o debate teórico apresentado ali. Os conceitos, isso diz isso. E o grupo hegemonicamente negro trazia a partir de si. Não está desvalidando nenhum dos pontos. Mas qual é a aproximação com o debate teórico e o que é mais confortável? Processo formativo, manuseando ali a saúde mental na sala de aula. Se por um lado você tinha um conforto de falar e existir, de um outro se apresentou uma angústia da identificação a partir do texto. Eu vi aquilo que se materializa no meu corpo, e o corpo entra em sofrimento. E entrou, e eu percebi, eu falei, opa, aconteceu. Na minha sala é muito comum essas coisas acontecerem. Aconteceu. Teve uma aluna que começou a chorar por causa da identificação, pegou no sofrimento. Estou trazendo isso porque dentro da universidade, quando a gente vai falando, introduzindo temas que outrora não eram ditos, com uma população que outrora não entrava, a gente está falando da realidade que acontece na nossa sociedade. Né? Isso tem a ver com a comissão de acessibilidade, por exemplo, isso tem a ver com o atendimento ao aluno, porque os alunos vão começar a identificar coisas que eles não viam, a manifestação do racismo epistemológico, o racismo estruturar suas manifestações na própria divisão social, sexual e racial. O que é ver um professor negro como professor ali dando aula para mim e eu consigo me ver em algum lugar porque eu vejo ele e antes eu não me via, eu entrava em angústia porque é difícil estar ali.
porque eu não falo inglês, não consigo ler aquele texto, não consigo nem pronunciar o nome do autor. De que determinadas expressões o sujeito tem dificuldade de falar, porque ele fala em português, como diz Lélia. Porque ele não vai usar o L, ele vai falar o R. Né? Isso também tem a ver com uma experiência que a gente tem lá na escola, que é a Comissão de Acompanhamento Pedagógico, a COAA, instituída na universidade. E eu entrei, fui imediato, aquela coisa, vai, mais jovem, vai para a COAA. Fui para a COAA. Comissão que você acompanha. COAA. COAA. É difícil a comissão porque você tem que cuidar da vida do aluno na universidade no sentido pedagógico, né, e orientando. Só que, por um acaso, a gente fazia plantão, tinha uma organização de plantão, e não só demanda administrativa. Por um acaso, nos meus plantões já apareceu uma pessoa em crise, com violência de gênero, era violência doméstica, e várias outras situações. Eu até ficava brincando, vem cá, vocês escolheram meu plantão para a fila do INSS? Vocês estão de brincadeira com a tia, né? Dá uma folga para mim. Todo plantão era uma fila. Mas o que isso significava? De que você tinha dificuldade de falar, né, para alguns dos meus colegas, situações que aconteciam tanto na universidade quanto na vida e que atravessavam, por exemplo, o desenvolvimento acadêmico. A pessoa que chega com fome, né, na universidade e não comer, não vai aprender. Cara, parece óbvio, mas não é. A pessoa trabalhou o dia todo, precisa comer e não vai aprender. Estou falando isso porque parece que a realidade lá e o sujeito aqui, quando ele entra na sala de aula na universidade, né? Como é que a universidade também vai pensar isso nesse processo formativo, mas também na sua administração, essa diversidade? Assim como para a professora. Temos professoras que sofrem violência doméstica. E qual é o espaço que a gente tem também para pensar essas violências que vão atravessar o processo de trabalho, né? E, por fim, dizer que, no caso da formação da nossa unidade especial do nosso curso, esse debate, mais especificamente, né, das relações étnico-raciais, ela se deu pela inclusão de disciplinas específicas para o debate e também para a entrada do corpo docente, a inclusão de determinados tópicos que a gente quer, principalmente pensando nos marcadores sociais, nos concursos, não como um especialista, mas que os novos docentes tenham esse conhecimento e isso não fique distante da realidade, fique, você que estuda esse negócio aí de raça, você que se vire com isso. Não, a gente está falando de um problema que é da sociedade brasileira e que, óbvio, alguns vão usar outro tipo de ferramenta teórico-metodológica, ético-política, mas que é fundamental para o processo de formação. Então, isso tem um olhar ali, né, para o corpo social, para a composição do currículo, para a composição do novo corpo docente, para as comissões. Eu achei muito bom que é um evento de uma comissão. As comissões, elas precisam não só de acessibilidade, mas as outras comissões, pensar esses marcadores. Eu fui chamada pela DSAI, né, que é a Divisão de Atendimento Saúde do Aluno lá da FRJ, durante a pandemia, para poder falar sobre saúde mental e racismo. E tipo, Raquel, o que a gente faz? Como é que a gente faz? Está aparecendo. E como é que a gente faz? Como é que a gente identifica isso? Numa base institucional. E como a gente opera isso? Né? Como é que a gente desconstrói o racismo dentro da universidade? E outras opressões, porque não é só o racismo, né? Você tem o elitismo, você tem o capacitismo. Pessoa com deficiência, dependendo da deficiência, ela não consegue acessar o conhecimento. Não é só o intérprete, né? É toda uma condição para poder estar aqui. Bem, é isso, trouxe alguns elementos, estou suscitando alguns debates e bora então conversar para a gente ampliar aí a nossa troca. Obrigada. Olha, Raquel, toma água aí, porque deve mesmo estar sem voz, né? Mas muito obrigada pela sua contribuição. E aí agora eu tenho também algumas questões para colocar, mas eu gostaria de abrir para vocês perguntarem, enfim, aproveitar tanta informação
que nos interessa tanto, mas que às vezes, né, ainda é como a própria Raquel trouxe, mas interseccionalidade fala tanto e processo formativo. Sim, mas diante de tudo que a Raquel trouxe aqui, como é finalmente que a gente pode atravessar um processo formativo e falando disso tudo sem ter que estar separado numa caixinha? Era isso de manhã que a gente falava. Você lembra, Raquel, de manhã? Direitos humanos entra onde, professora? Vai ter uma disciplina, direitos humanos, né? Então, aonde é que entra o quê? A interseccionalidade como categoria analítica, como, enfim, possibilidade, acho que traz essa contribuição, né? E aí é isso, gente. Venham aqui colocar suas dúvidas, fazer as perguntas. Boa tarde, gente. Eu vou passar uma lista aqui agora, tá certo? Quem quiser escrever, é só levantar a mão para gerar acomodação aqui na mesa ou fazer alguma pergunta. Aí levanta a mão, vou até a mesa, anota o nome e passa para a gente aqui. Ou leva o microfone a você vem aqui na frente falar também. Enquanto passa a lista aí, agradecer a Igor, porque de fato ele organiza esse movimento, assim, sabe, na minha cabeça. Então, muito obrigada. Queria registrar, assim, a participação da professora Silvana Mara, do Serviço Social, com a turma dela aí, né, uma professora que é uma referência, né, Raquel, para a gente aqui na UFRN, não só na UFRN, porque quando eu não conhecia a professora Silvana, Raquel olhou para mim e disse, é uma referência, tipo assim, eu se oriente. Então, assim, a professora Silvana, obrigada. Outras professoras de outro departamento, como a professora Ana Kaline aqui também, né? E a nossa CEPIA em peso aqui, trazendo essa importante presença. Mas é isso, a lista de Igor está aberta. Eu vou ficar agora aqui. Quem quiser, só levantar a mão, Gabriel vai até você. Então, boa tarde. Eu sou Kaline, sou professora do Departamento de Saúde Coletiva. Olá. Bom, estava aqui ouvindo, né, a mesa e agradecer. É interessante que os debates não se repetem, né? São outras questões. E aí, de fato, olhar a universidade numa perspectiva de interseccionalidade para a gente é necessário, é importante e é extremamente preocupante hoje, né? Essa universidade, né, a UFRN, ela é uma universidade com uma história absolutamente muito elitizada, como muitas no Brasil, muito elitizada. E hoje nós temos outra... Assim, nós temos pelo menos uma pluralidade nessa universidade, né? Nós temos uma universidade mais plural. No entanto, eu fico preocupada porque eu acho que os processos formativos eles não são plurais, né? E aí, falando desse lugar de formadora na área da saúde, pensando como professora na área da saúde, eu já ouvi relatos de estudantes falando sobre muitas opressões vivenciadas no campo da universidade. Por exemplo, na área da saúde, desde opressões falando sobre o modo de vestir. Não se veste assim porque um médico, um enfermeiro, não se veste assim, um profissional da área de saúde não use o cabelo assim, colorido, ou o cabelo crespo, cacheado, porque esse cabelo está desarrumado, ele não é para ser assim, não é para se apresentar assim. Então, eu já ouvi relatos de estudantes dessa maneira, né? A falta de compreensão sobre estudantes que precisaram cuidar, por exemplo, dos seus familiares o dia todo, trabalhar, e aí não tinham condição de assistir aula, como o Raquel já trouxe, né? E fico pensando nisso, que projetos a gente pode construir dentro da universidade, seja com docentes, seja com discentes, para identificar essas ferramentas de opressão, para que a gente não continue reproduzindo elas. Não continue reproduzindo. Então, acho que isso é
Bom, é uma pergunta e também uma consideração. A gente precisa construir um projeto, projetos formativos que não sejam tão opressores para estudantes e para docentes, né? Fico pensando até... Já acabou meu tempo? Porque tem 3 minutos. Fico pensando até, por exemplo, no tempo de formação, né? Tem chegado cada vez mais, acho que isso tem sido muito comum entre nós, estudantes com questões de saúde mental, com agravamentos, principalmente no período pandemia, pós-pandemia, e aquele aluno tem que se graduar em tantos anos, senão ele está excluído da universidade. E aí, como é que a gente faz isso? Adequa os processos burocráticos, os processos da universidade para caber todo mundo, no tempo de todo mundo, no tempo que as pessoas precisarem. Fico pensando sobre isso, porque o público é outro, né? A universidade é outra. E a gente precisa, juntos, né? Eu acho que achei parabéns nisso a CEPIA da Escola da Saúde, pela mesa, para que a gente possa pensar sobre essas questões, problematizar, propor uma outra universidade. Está aberta aí, né, a questão do proposições para o novo regulamento de graduação, e essas questões precisam entrar, né? Assim, que universidade a gente precisa para caber as nossas diferenças do modo como elas se apresentam hoje. Obrigada, era isso. Mais alguém aí para perguntar? Boa tarde, Raquel. Sou a professora da Escola de Saúde. E aí, desde manhã, né, a gente está na escuta calorosa da Raquel. Gratidão por conhecê-la. E como sua fala nos inquieta e nos motiva também, né? E nos apaixona também, né? Dá vontade de ler tudo que você referenciou aqui. E aí, de manhã, quando você falava, e você também citou aqui agora à tarde, da clínica da delicadeza. E na sua fala, na sua partilha do projeto, né, na Ilha da Maré, me veio muito Paulo Freire, né? Quando ele fala da amorosidade. Esses dias eu estava relendo Pedagogia da Esperança, e ele fala que o quilombo é a primeira experiência da utopia de liberdade aqui do nosso país. Poxa, é isso, né? E aí, queria ouvir mais um pouco dessa experiência de vocês lá com a Clínica da Delicadeza, que eu acho que dialoga muito, né, nesse encontro que Paulo Freire fala da amorosidade, né? E aí, hoje de manhã, me inquietou uma questão que inquietou, e aí eu queria partilhar também, aproveitar um momento, algumas reflexões que você traz em relação à reforma psiquiátrica, né? Como que a gente tem a reforma psiquiátrica no nosso país, a gente esqueceu Fanon como referência basilar para guiar, né, a nossa reforma psiquiátrica, e só essa nova geração tá fazendo, né, uma releitura e colocando Fanon e outros autores para repensar a história e essa construção permanente da reforma psiquiátrica. E aí eu queria ampliar para a reforma sanitária, né? Como que a gente deixou de pegar referências tão importantes na América Latina, né, de teóricos que deveriam estar na base da construção da nossa reforma sanitária. E aí, pegando nesse novo momento que a gente está vivendo de reconstrução do Brasil, reconstrução do SUS, né? Na sua leitura, assim, crítica, que autores a gente tem que chamar junto para fazer uma releitura da nossa reforma sanitária, sabe? O que a gente precisa pegar desse saber, dessa ferramenta, né, que você traz da interseccionalidade, para fazer essa releitura e esse caminhar contínuo, né, que a reforma é a revolução permanente, né? Então, assim, que outros marcos a gente pode chamar junto para dialogar, né? Eu acho que Fanon é um bom autor que a gente tem que chamar junto, chegar e chamar junto para fazer essa releitura, e na sua vivência, no seu olhar,
quem mais você nos aponta que a gente precisa chamar para esse diálogo para nossa reforma sanitária avançar, seguir adiante, né? Muito obrigada por conhecê-la. Gratidão, gente, pela CEPIA ter organizado e ter convidado essa professora tão valorosa que tem, né, nesses dias, está acrescentando muito, né, para a nossa formação, né? Obrigada. Tem mais gente? Se tiver mais Tem uma pessoa. Isabela, e bem-vinda à CEPIA também, né? Recém-ingressa. Boa tarde. Primeiramente, queria parabenizar a professora Raquel, né, que eu, assim, conheci, já considero pacas, assim, já sou fã, não conhecia. Meu nome é Daniela, eu sou psicóloga educacional, trabalho na Secretaria de Inclusão e Acessibilidade há bons anos e estou na CEPIA, na Comissão Permanente de Inclusão e Acessibilidade da Escola de Saúde, estreando com eles aqui, né? Acho que em alto estilo, né? Esse ciclo de debates aqui está sendo muito legal de estar podendo fazer parte disso aí. Então, assim, agradecer suas contribuições, né? Riquíssimas. E falar um pouco, assim, dessa trajetória, né? Que acaba, não sei, não sei se alguém se identifica, assim, mas acho que quando a gente tenta remar contra a maré dessas opressões, dessas camadas de opressão, também sofremos, né, violências, né, e o quanto isso é um tanto desgastante, né, e me chama a atenção alguns episódios que me marcaram aí nessa minha trajetória de tentar fazer, né, valer a palavra, né, institucional, né, tentar fazer a cultura inclusiva de fato, né, ser implantada, né, construída, não é uma coisa que se dá da noite para o dia, né, e o quanto isso também é colocado de volta para o servidor de uma forma violenta também, né? E aí né, me chamou a atenção assim algumas situações críticas, né, ao longo da minha trajetória. Eu vou sinalizar duas, né? E uma delas aconteceu quando um mestrando, né? Um mestrando que tinha várias camadas aí de vulnerabilidade associadas e culminou aí, né, no que uma saúde mental fragilizada, né, estruturalmente, né, justificada. E ele já estava no limite ali do prazo de conclusão, né? Os 24 meses se expiraram, ele tinha mais 6 meses, né? E ele já estava com a dissertação pronta, já estava com tudo encaminhado, e quando ele simplesmente entrou em colapso e tentou suicídio, né? E, de repente, essa demanda chega, né? Ela e muitas outras, hoje é o maior público, né? O público né, com questões de saúde mental é o que mais chega hoje na secretaria, né, verdadeiros pedidos de socorro. E aí, né, no próprio regulamento, né, da pós-graduação não havia, como não há ainda, e aí eu faço uma crítica, porque mesmo a nova versão do regulamento ainda não há nada que especifique o atendimento educacional especializado, né? É um avanço ainda, que ainda precisamos caminhar, já avançamos muito, mas ainda não precisa, e eu ouvi de alguém de uma alta patente, né, de que, olha, não podemos fazer nada, né, porque a gente tem contas a prestar junto à CAPES, o programa pode ser, né, enfim, e eu quase que disse assim, eu não sei se você me entendeu direito, assim, eu estou falando de uma pessoa que tentou suicídio e não há nada que o resguarde regulamentar, né, nada normativo que o resguarde, né, e isso me chocou muito, né, assim, né, como assim? Estou falando de uma pessoa e você me traz números para justificar e eu digo, não há nada que a gente possa fazer? Né? Como assim? Isso porque eu já tinha virado e desvirado todos os regulamentos para ver o que poderia, né, institucionalmente ser feito por aquele aluno. E outra coisa, né, que também me chamou a atenção, e aí a gente, enquanto mulher, né, e aí eu estou falando, né, eu sei do meu lugar também, né, que enquanto mulher branca, enquanto, né, classe média, eu sei do meu lugar de privilégio, mas também um atravessamento de gênero que eventualmente a gente sente na pele, né? E ainda na pós-graduação precisei falar, né, em defesa de um aluno que estava numa situação, enfim, né,
complicada e ter que ouvir, assim, coisas do tipo, assim, deixa eu explicar, porque eu acho que Daniele não entendeu direito, né? Assim, e aí a gente vê um atravessamento, né? E, olha, eu não sei, Daniele, se você sabe como funciona um mestrado e um doutorado. Eu disse, eu sei, eu terminei um doutorado recentemente. Eu sei bastante, né? Então, a violência como é colocada para o aluno e de volta para quem tenta advogar, né, pelo aluno. Então, isso é desgastante, isso cansa, né? Eu queria, assim, é um pouco de desabafo, né? E eu falo também, assim, também de uma pessoa que, além disso, eu tenho o TDAH, eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, então uma história também que me atravessou bastante, né? E aí, assim, de repente uma pessoa chega para mim, né? E eu, por conta desse meu lugar de fala também, né? Eu acabo sendo chamada, convocada para falar sobre o quadro, enfim. E o quanto isso também reverbera, né? Contra você de forma violenta, enfim. Então, eu acho que a gente caminhou bastante já. Eu acho que a UFRN conquistou um espaço importante aí de luta pela inclusão e acessibilidade, mas ainda temos que galgar muita coisa para conseguir, né? Porque a gente desbarra em muita violência e, ao combater essa violência, nós recebemos violência de volta, né? Então, acho que sua fala vem muito a nos pôr a refletir sobre essas e tantas outras questões, né? Enfim, agradecer por esse momento de reflexão e gostaria de te ouvir também em relação a essas questões. Vamos lá. Tinha visto? Tinha visto. Gente, boa tarde. Eu vou tentar falar aqui, porque eu estou com um problema de rouquidão aqui. Meu nome é Silvana Mara, sou professora do Departamento de Serviço Social desta universidade e me inscrevi por duas razões. Primeiro, para agradecer à Escola de Saúde pela parceria, pela oportunidade, né? Nós estivemos juntas hoje de manhã com Raquel num debate, no lançamento do livro, numa atividade muito importante também com o Departamento de Psicologia. E, na ocasião, nós refletíamos o quanto que a universidade precisa criar momentos desses diálogos, né, entre departamentos, entre cursos, sobre um tema tão importante que é a saúde mental e com a presença tão querida da Raquel, que colocou muitas questões importantes. Eu tive que dar uma saída para ir na turma agora, mas queria, se você já tiver falado, eu queria muito que os alunos, as alunas do Serviço Social que chegaram agora, se você pudesse dar uma ênfase, algo que eu achei fundamental da tua fala, de mostrar, são dois aspectos. Você falou muita coisa fundamental, mas eu queria destacar dois aspectos. Primeiro, essa nossa luta para fazer com que a universidade não deixe de ser uma universidade vida, né? Uma universidade em que a gente trate problemas reais, em que a gente consiga ter uma inserção social. Isso é uma luta histórica. A gente sabe que há contraposições a esse pensamento dentro da universidade, mas há também resistência, há também muita gente e muitas gerações que já não estão aqui na universidade, já se aposentaram, mas que deram contribuições muito importantes para essa universidade que dialoga, que vai, que faz as coisas acontecerem a partir da realidade. Queria que você desse uma ênfase através do seu projeto, né, que você nos contou alguns momentos dessa interação e quem é que está com você nesse projeto, né, que eu achei muito importante. E o outro aspecto é o próprio sentido e a disputa da concepção de saúde mental, né, quando você trouxe a ideia de que pelas relações sociais racistas, patriarcais, capitalistas, LGBTfóbicas, que a gente vive todos os dias nessa sociedade, é óbvio que todos nós temos dores, sofrimentos, e que a gente precisa alargar o entendimento da saúde mental para não simplificar a ponto. Hoje, você fez a pergunta aqui nesse auditório, e se a gente remete essa pergunta para a nossa juventude, para os nossos alunos e alunas, quem é que está medicamentalizado hoje?
tem crescido absurdamente, né? O número de jovens que, por várias questões e níveis de sofrimento, alguns, como você disse, precisa estar, mas muitos não, né? Muitos, às vezes, e é isso que eu fico muito preocupada. Às vezes, quando eles nos buscam e começam a dialogar e a falar das suas dificuldades, de vez em quando a gente passa pela cabeça da gente perguntar se ele já não está medicamentalizado ou indicar que procure, substituindo esse diálogo pedagógico, essa discussão sobre os problemas reais que atinge a todos nós, mas a nossa juventude de modo especial. Eu queria só que você desse uma ênfase nessa disputa de concepção de saúde mental que é tão importante para nós. Mas agradecer mais uma vez à Escola de Saúde, parabenizar a Raquel pelo livro, as falas que ela tem socializado aqui conosco e que é uma satisfação te receber aqui na UFRN. Espero que a gente tenha outros momentos tão importantes como esse. Obrigada. Gente, só uma questão. Você está com uma reunião ali, eu vou precisar dar uma saída, mas te encontro vocês depois, tá? Precisar dar uma saidinha daqui a pouco. Passando só para avisar que a gente fechou a lista de perguntas aí para dar tempo das respostas. Essa organização é maravilhosa, gente. Desde de manhã eles estão aí organizando tudo. Bem, então vamos lá. Tentar responder aqui para também não atrapalhar as outras atividades. Mas vou começar pela experiência que a Daniele traz, que eu acho que eu vou amarrando as demais, né? Acho que você traz elementos concretos daquilo que acontece na universidade, né? Como a Silvana diz, uma universidade viva e que precisa encarar os seus problemas e que não são simples, mas são problemas que dizem respeito ao reflexo da realidade. Se está aparecendo aqui, é porque no cotidiano isso está muito maior. Mas como universidade, e aqui não dá para pensar apenas a gestão. Lá, a gestão, o problema é deles. Mas nós somos os executores. Se é a nossa universidade, nós somos o corpo disso. Não é só docente, técnico e terceirizados. Os alunos, inclusive, têm espaço de legitimação, de composição nas instâncias para isso. Então, todo mundo junto e misturado para poder pensar. Mas um ponto que você me chama atenção e me faz refletir também é sobre o processo de embrutecimento da vida acadêmica e a negação de uma escuta. Esse embrutecimento, principalmente quando você traz realidades da pós-graduação, estão relacionado à noção de eficácia, eficiência, né, prazo. Eu sou uma pessoa neurótica obsessiva, adoro prazo, funciono para isso, mas esse é o meu funcionamento enquanto sujeito. Tem gente que entra numa crise de pânico para entregar. Eu falo, tem gente que vai entrar e vai ficar mal para falar, né? Não é assim. Então, a universidade reúne pessoas diferentes e isso é um ponto grave, porque a universidade também trabalha com uma lógica de homogeneificação dessas experiências. Não é simples escrever, aparentemente, né? Eu tenho feito o exercício com as minhas alunas e alunos de dizer, cara, eu escrevo o que eu sinto. Eu sinto e escrevo. Eu escrevo porque eu sinto. E falar disso é tentar produzir uma libertação para escrever. Principalmente para pós-graduação. Porque, TCC, dissertação, uma tese. O que você vai estudar, o que você vai escrever tem a ver com sentido. Se tem sentido, então vai ter desejo, vai ter implicação. Né? Então, algumas pessoas vão sofrer por causa disso, né? É uma estratégia metodológica que eu trabalho, mas trazer isso é tentar também, né, tirar o que é bruto dessa universidade, da nossa universidade, que por muito tempo não foi nossa, foram de outros. Foram de outros que representavam e ainda estão ocupando lugares legítimos de poder. A universidade pública ela foi criada para legitimar o saber burguês, elitista, patriarcal, generificado. Porque as mulheres só eram aquelas que formavam, né, crianças.
quem tinha acesso ao ensino superior. Quando eu penso negros na universidade, esquece. Quando eu penso povos originários, esquece, né? Quando a gente resgata a história da nossa universidade no Brasil, né? Então, também identificar as opressões e suas opressões é a nossa tarefa primordial. E esse debate hoje tem essa tarefa da gente pensar como chamar isso para o coletivo. Outra é desembrutecer a universidade. Que as comissões, eu acho que têm tarefas primordiais e criar políticas, né? Políticas reais e não políticas distantes. Como é que a gente lida com isso? Qual é o fluxo? Sem ocupar um lugar, por exemplo, de um CAPS. Mas qual é o fluxo aqui da acolhida desse estudante que está em sofrimento e para um espaço que realmente ele possa ser ali acolhido no campo da saúde mental. Mas quais são os espaços que os estudantes também têm produzido entre si, porque nem tudo precisa ser mediado pela gente, né? Porque eles têm potência, para também desconstruir as opressões, porque no movimento estudantil também tem opressão, e lembro muito bem disso. Então é dialético, né? Não é só uma política institucional feita por o corpo técnico, mas também com a presença dos estudantes, né? E eu acho que a não flexibilidade dura tem a ver com uma política produtivista, né? Imposta pela CAPES, e que é um desafio. Como é que dentro dos programas a gente trabalha com uma garantia de assistência à saúde? É só trancando? Porque já temos o direito a licença maternidade, que é uma conquista. Por que não incorporar, talvez, começar a elaboração de uma proposta para a licença saúde? E dependendo, passa por uma comissão para avaliar isso. Não necessariamente o laudo médico vai, mas fazer um processo de acolhimento, né? Que é algo que a gente começar a pensar. As pessoas estão entrando em sofrimento, não necessariamente pela produção, mas que junta, né? Não tem emprego, expectativa de vida. Hoje a gente tem um aumento de número de doutores, não tem concurso público para todo mundo, não vai ser inserido no mercado de trabalho, você tem profissionais de ponta. Isso tudo gera muitas coisas. Família que, por mais que entre na universidade, você é o primeiro da família a se formar, tem que sustentar a galera lá atrás. Tem gente que já vem com o filho. Então, são questões que vão impactar diretamente no processo de desenvolvimento intelectual, né, e que eu acho que merece uma escuta qualificada. Tanto a gente tem na pós, lá na escola, também a COAA, não só para processo administrativo, mas também para um certo acolhimento. Não é simples, porque isso demanda do professor um certo deslocar, e não é simples, né, esse processo. E aí, dialogando com a Silvana, né, ter uma universidade viva, particularmente a partir da minha experiência, é trabalhar com o tripé ensino, pesquisa e extensão. Eu sei que tem colegas que não gostam de extensão, acho que não, mas para mim tem super sentido, só tem sentido, na verdade, desenvolver o ensino que seja articulado à pesquisa, que seja articulado à extensão. Porque se eu não pesquiso, eu vou ficar falando a mesma coisa há 20 anos. Eu, Raquel, não dou conta de falar a mesma coisa há 20 anos, porque eu preciso me recriar sempre, né? E a sociedade, ela modifica, eu preciso acompanhar o desenvolvimento da sociedade e a análise dessa realidade. Ao mesmo tempo, eu não posso ficar desenvolvendo uma série de pesquisa ou produzindo ensino, viabilizando ensino, sem estar com a comunidade. Porque é no concreto, é na realidade diária que você tem o mote da transformação que produz pesquisa, que produz conhecimento e que volta para a comunidade. Qual é o compromisso da universidade? É a democracia? Então eu preciso viabilizar a democracia com também a produção de conhecimento com e para a comunidade, né? Se eu estou produzindo saúde, a saúde é endógena? Não, ela é para a comunidade, ela é para todo mundo, né? Então eu só consigo pensar dessa forma. E a gente faz isso lá no Rio através dos 2 grandes projetos que eu tenho hoje. O projeto de pesquisa Luta Antimanicomial e Feminismos e o projeto de pesquisa e extensão Encruzilhadas, Diálogos Antirracista. O Encruzilhadas, ele emerge de um curso que a gente ofertou na pandemia, sobre Fanon, e que a gente foi trabalhar dentro do sistema de justiça, com parceria Defensoria Pública, né, questionar e formar, que a gente questiona e a gente forma também, dentro do sistema de justiça, né, uma perspectiva antirracista. Então, a gente promove oficina, curso, evento dentro do sistema de justiça. Hoje
Algumas atividades eu faço dentro da DP. Eu dou aula para cursos DP, não só do Rio, porque aí tem outras defensorias que me chamam. Ministério da Justiça é outra coisa. Mas o Ministério Público. Então, a gente vai fazendo interfaces, não é à toa que eu vou fazer o meu pós-doutorado em Direito, né, para pensar a tríade psiquiatria, criminologia e sofrimento, né? Faço esse caminho para trazer elementos para a gente poder pensar sobre o estado permanente de guerra e do quanto que a gente precisa aí fazer um barulho no sistema de justiça. E, por um outro lado, o luta antimanicomial me viabilizou não só a formação no território sobre luta antimanicomial e feminismos, mas também uma experiência no território da Maré, que era o projeto Mulheres, Marés e Territórios, que começa com a inserção de residentes multiprofissionais de saúde mental no território da Maré, instalando um cenário de prática na favela, no dispositivo que é só de atendimento para as mulheres, no meio da pandemia. Então, a gente começou a produzir um cuidado de saúde mental no território, na favela, num serviço não especializado e que levasse em conta não só a violência de gênero, de desemprego, tudo isso, e ali acompanhar e produzir saúde mental sem fazer um encaminhamento de especialista. E, quando fosse necessário, para os equipamentos especializados. Isso demanda articulação de rede, conhecimento do território, produção de escuta. E, às vezes, gente, a mulher, que foi o nosso público específico, ela só precisava de acolhimento e aposta nela. Porque o território é tão de destruição, é tão deserto, que a pessoa só precisa com que alguém aposte nela e diga: eu estou aqui, pode contar. E a vida muda. Ela até rompe um ciclo de violência. Ela até consegue pensar em alternativas que nunca passavam pela cabeça dela. Aquela jovem que se automutilava e que sofre lesbiofobia dentro de casa por causa da mãe, que a mãe é de uma religião mais extremista, consegue passar na universidade e pensar um outro projeto de vida. É disso que a gente está falando de saúde mental. Porque a automutilação se dava porque ela sabe que é lésbica, ela não pode expressar, tem uma identidade que não é de um feminino hegemônico e que entra num grau de sofrimento. E que romper com essa mãe não é tão simples e que a gente produz um outro suporte. Aí você tem uma residente terapeuta ocupacional, um corpo trans negro, que vai produzir com elas, porque ela entra uma dificuldade de falar sobre suas expressões, essa jovem, e vai ser na oficina com a TO, com outras expressões que não necessariamente a fala, o corpo fala de um outro lugar, ela se expressa e ela sai do lugar do sofrimento e ela passa na universidade. Isso é saúde mental. Isso é saúde mental. É disso que a gente aposta. De apostar de um cuidado que acompanha uma mulher que está em risco, em vulnerabilidade social e tem 3 filhos. E recebe o Bolsa Família. É disso que a gente está falando, né? E o papel da universidade qual é? Está ali. Numa simples supervisão institucional, acompanhando não só os residentes, mas aquela equipe, a gente conseguiu produzir outras coisas. Né? E trazer uma compreensão de saúde mental que não é aquela patologizante, medicalizante, mas que pensa interseccionalmente aquela realidade. E, quando necessário, aciona o serviço especializado. Mas também pensa na articulação da atenção básica, viabilizar, por exemplo, cuidado com o clínico, com a cirurgia que a mulher precisa, etc. Né? Isso tem a ver com concepções de saúde mental, isso tem a ver com a clínica da delicadeza, porque a clínica da delicadeza ela não foi forjada num ano, ela foi sendo construída, e eu só consegui nomear que ela estava acontecendo por causa do processo. Foi numa escuta, foi num momento de uma supervisão. Eu falei, tá aí. Tem uma delicadeza do tecer a saúde mental, porque eu estou falando de coisas que têm a ver com as dores. Tem uma dor que me atravessa, que é o ser mulher negra numa sociedade antinegra. E que tem pontos em comum com aquela que é mãe de vítima de violência armada, porque ela também é vítima, esse filho também. Eu não sou mãe, mas eu me encontro com ela num ponto comum, que é o lugar de mulher negra.
E a partir dali, no processo de identificação, que todos nós temos pontos de encontro, e isso é nos humanizar e não nos afastar, é esse ponto de encontro que, ainda que seja de dor, e a gente parta da dor, não é permanecer na dor, é deslocar-se da dor. E esse ponto de encontro, ele precisa de uma delicadeza. E aí eu fui acionada por esse lugar, porque falar da dor é falar de produção de morte. Eu não quero ficar falando de produção de morte, porque existe produção de vida latente no ponto de encontro. O encontro pode ser pela dororidade, como coloca a Vilma Piedade, e não sororidade, mas pela dororidade. E a partir desse ponto de encontro, a gente produzir no comum um deslocar de autoprodução de cuidado. E isso tem a ver com o encontro dessas mulheres e dessa potência forjada em supervisão e no acompanhamento indireto, ali no manejo de grupo, ali na formação com mulheres, no território, né, que a gente fez os cursos, Luta de Manicômio e Feminismo, na UFPB, na UFRJ, em Ribeirão Preto. A gente foi formando, foi tecendo isso. Isso tem a ver com uma construção clínico-política, para mim, né, de uma outra clínica que aposta pela clínica peripatética de Antônio Lancetti, né, de que eu preciso estar em movimento, que o território está em movimento. Nem todo mundo vai fazer uma escuta no divã. Não dá tempo, não tem como, o corpo está em movimento. Tem gente que não aguenta o silêncio. Então é no movimento, é no território que a gente vai produzir outras formas. Isso é capturar, né, aquilo que é diverso e plural. Isso tem a ver com uma clínica fanoniana, né? Uma clínica que rompe uma institucionalidade dura e que vai, junto à realidade, produzir transformações, que denunciam as opressões, que silenciam aqui o não dizer, eu não posso falar, não posso contestar, não posso me colocar. Isso tem a ver com disputa de narrativas, de produção, com a homogeneização das experiências. E os esquecimentos, né, Isabelle, tem a ver com o mito da democracia racial. Não é só esquecer Fanon, é esquecer Ivone Lara. Ivone Lara. Dona Ivone Lara era enfermeira, assistente social, ajudou a criar a terapia ocupacional no Brasil, trabalhou ao ladinho. Enfermeira psiquiátrica. É dura. Trabalhou ali do ladinho de Início da Silveira, do ladinho. Mas a gente reconhece Dona Ivone Lara no samba. No samba ela pode, mas como profissional, como potência, como que a gente não reconhece? Como que eu não lembro de Lélia Gonzalez? Como é que eu não conheço Lélia Gonzalez? Não pode. Virgínia Bicudo, não sei se tem a galera da psicologia. Como é que eu não conheço Virgínia Bicudo, uma grande psicanalista? Neuza Santos Souza, Tornar-se Negro, leitura obrigatória. Né? Sônia Barros, Maria Lúcia da Silva, Cida Bento, né? Sujeitos e sujeitas fundamentais para o debate da saúde mental, dentre outros, né? E reforma sanitária, são completamente esquecidos. Mas isso tem uma escolha política, metodológica, principalmente o campo progressista, que escolhe uma tendência hegemônica que silencia aquilo que é considerado identitário. Mas só que a classe trabalhadora, ela não é plural, ela é diversa, ela é múltipla. Então, isso é importante a gente levar em consideração, né? Mas quero dizer que quem joga fora autores e autoras, a gente tem que ler tudo. Quem joga fora as contribuições dos outros é colonizador. Quem trabalha com a noção de aquilombamento e um resgate ontoancestral, trabalha com a noção palmarina. Ou seja, em Palmares, você já deve ter pelo menos ouvido falar do Quilombo de Palmares, o Estado Negro que resistiu 100 anos. Em Palmares é geral junto, misturado, produzindo outras práticas de cuidado, de organização, com todo mundo junto. Não tinha só preto, mestiço, tinha indígena, tinha branco, tinha todo mundo que queria defender a liberdade. E a liberdade como princípio, né? E eu acho que isso tem a ver com a produção de projetos formativos. Quais são os projetos formativos que a gente quer? Quais são os princípios desses projetos formativos? Eles vão fazer a manutenção de uma ordem da destruição ou querem promover a vida?
E aí, a tarefa é, nós estamos formando profissionais, técnicos, que vão ser operadores da vida ou da morte. É isso. Salve, dona Ivone Lara. Muito bem, gente. Muito obrigada, queridas e queridos, todos presentes aqui. Muito obrigada. Deixa eu fazer aqui 2 lembretes apenas para a gente vir para a nossa foto, por favor. Peraí. Todos assinaram. Quem esqueceu, procure, por favor, assinar a lista de presença que ainda está aqui, tá bom? E convidamos para o nosso último encontro, né, do ciclo, que acontecerá no dia 21 de junho, das 14 às 16, aqui nesse mesmo local, aqui no auditório da Zila. O debate será saúde mental e redes sociais digitais. Estão todos convidados. Raquel, muitíssima obrigada. Esse obrigado é nosso.